Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo inunde o seu coração, que Jesus esteja contigo nesse dia, que eu e você possamos desfrutar da presença de Deus e da paz que vem de andarmos com Ele. Sim, quando andamos com Deus, encontramos paz para a nossa vida, encontramos direção para a nossa vida. E não tem nada melhor do que estar na direção certa, ter a certeza de que se está andando no caminho certo. Sim, o caminho importa muito. Há pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é uma grande mentira, especialmente porque, por exemplo, se você tem como destino uma determinada cidade, não são todos os caminhos que levam àquela cidade. Para sair da sua cidade e ir para um lugar específico, há um caminho específico. Para chegar até Deus e para chegar até a paz, a direção. Estar conectado com Deus não é estar conectado com uma religião, mas é estar conectado com o Criador das nossas vidas. E aí a nossa vida ganha sentido. Então, há um caminho, e esse caminho é através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gostaria de ler hoje com você na Bíblia, meditando aqui em nosso devocional, o capítulo 11 do livro de Atos, a partir do versículo 1. Estamos meditando desde o início do ano neste livro, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da primeira igreja, os primeiros atos, acontecimentos da história da igreja. E no capítulo 11, nós temos o retorno de Pedro, depois que ele volta da casa de Cornélio, aquele homem, que era um homem romano, um líder do exército romano, e que recebe a visita de um anjo e manda buscar Pedro para ser anunciado o evangelho, e ele também recebe o Espírito Santo junto com a sua família. Nós lemos ontem, nos últimos dias, essa história muito bonita. Porém, quando Pedro volta, nós vemos que ele encontra uma resistência de pessoas que queriam que a igreja fosse como um clube fechado. Apenas judeus poderiam, na visão dessas pessoas, ter Jesus Cristo, ter o Evangelho. Era uma visão limitante do Evangelho. E eu quero desde agora trazer um alerta aqui. Há muitas igrejas que parecem um clube, que botam barreiras para as pessoas, apenas quem é parecido com a gente. Apenas quem é assim, assim ou assim, quem faz isso ou faz aquilo, quem não faz tal coisa, pode entrar aqui ou pode receber o Evangelho, do contrário é mal visto, é malquisto. Mas vamos ver a resposta de Pedro. Diz assim, capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os que eram judeus de nascimento, começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha a acusação. Olha a acusação. Então Pedro passou a lhes fazer uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes e de novo tudo aquilo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora, parando diante da casa que estávamos, 3 homens, enviados de Cesareia, para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles
sem hesitar, foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo de pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também caiu sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eu vou ler de novo essa frase. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa e ela é vida para todos que nela creem. A palavra de Deus, ela é para toda a humanidade, inclusive aquela humanidade que muitas vezes nós desprezamos. Sim, existem pessoas que nós consideramos menos humanos. Muitas vezes desconsideramos o pobre, o necessitado. Algumas vezes desconsideramos quem é de outro partido, de outra filosofia, de outra religião. Às vezes desconsideramos pessoas que têm práticas pecaminosas, práticas erradas, práticas que sabemos que não fazem bem, pessoas que se vestem diferente de nós, pessoas que marcam o seu corpo com sinais e símbolos diferentes. E eu quero dizer para você, o desejo de Deus é salvar todas essas pessoas. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento de Deus e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, é que a igreja acolha a todos. E parece meio óbvio isso hoje, mas já houve épocas em que escravos não podiam entrar em igrejas, em que pessoas desta cor não podiam entrar nesta igreja ou daquela cor, ou que estavam com uma roupa diferente dos trajes daquela igreja. Veja, meus irmãos, o ser humano sempre tenta botar obstáculos, porque de alguma forma nos sentimos mais especiais quando achamos que temos alguma coisa que nos faz mais merecedores da presença de Deus. E essa lógica é totalmente o inverso do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é a constatação de que nenhum de nós merecia, de que somos todos pecadores, mas que Deus, por amor, escolheu nos perdoar, escolheu nos lavar, escolheu nos purificar e enviou o seu Filho para salvar a nós, pecadores. E sim, agora que estamos com Cristo, somos chamados a uma nova vida, somos educados pelo Espírito Santo para não vivermos mais como vivíamos antes. Mas de forma alguma podemos nos achar melhores do que nossos irmãos, do que pessoas que são diferentes e que ainda não conhecem o Evangelho. Está na hora de derrubar as barreiras. Está na hora de nossas igrejas e comunidades serem mais acolhedoras. Eu sei que a maioria das igrejas no Brasil, glória a Deus, são igrejas acolhedoras. O ministério do qual eu participo é um ministério muito voltado para o evangelismo. Somos extremamente acolhedores. Mas nós sabemos que há lugares onde ainda, infelizmente, o diferente é tratado com desprezo. Mas Deus nos chama para abraçarmos o diferente, para amarmos e para apresentarmos a eles o Evangelho. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Não é a sua palavra de ficar apontando o erro das pessoas que vai transformar elas, mas é o anúncio de Jesus Cristo. E aí deixa o Espírito Santo trabalhar. É Ele que vai convencer a pessoa do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que vai transformar o coração dessa pessoa. Amém? A igreja é para todos. A igreja é exatamente para os pecadores. A igreja é exatamente para aqueles que estão longe. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos chama para perto.
Porque um dia nós estávamos longe e o Senhor nos alcançou. Um dia, Senhor, nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor não desistiu de nós. Enviou seu Filho à cruz, enviou sua palavra até nós e nos trouxe, por meio do Espírito Santo, a consciência do arrependimento. Obrigado porque agora somos igreja, somos teu povo, tua família e podemos também, Senhor, trazer outras pessoas das trevas para a luz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos acolhedores, a sermos igreja santa de Deus. Igreja que ama os filhos de Deus, inclusive os filhos perdidos. Senhor, nós pedimos isso hoje. Dá-nos um senso de evangelismo, um senso de urgência de ganhar essa geração. Ó, Senhor, que a tua igreja possa pregar nos presídios, nos lares de idosos, nas casas geriátricas, lá nas escolas, nas universidades, nas creches. Ó, Senhor, nos hospitais, nos guetos, nas vielas. Lá, Senhor, nas cracolândias, nos lugares onde estão, Senhor, as pessoas que a sociedade vê como excluídas, como aquelas que não têm mais jeito, que a tua igreja vá, que a tua igreja ame o perdido e traga eles das trevas para a luz. Ó Deus, eu declaro dias de salvação sobre a nação brasileira. Dias de salvação, dias de proclamação poderosa do Evangelho sobre esta nação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que todo tipo de preconceito e de indiferença com as pessoas caia por terra na sua vida e que você e eu sejamos igreja acolhedora de Jesus.